E um outro assunto em relação ao Corinthians foi outra declaração do diretor de futebol, o Rubão, na próxima gestão agora de Augusto Melo. Ele disse que o Corinthians vai brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo. Ainda sem anunciar reforços para 2024, o futuro diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido carinhosamente, como Rubão, garantiu que a equipe será competitiva. Você conhece ele pessoalmente? Não, pessoalmente quando você conhecer, você vai saber, porque o apelido dele é Rubão. Imagina. Nossa Senhora. Faz jus ao... Nossa Senhora. Até a mãe dele chama ele de Rubão. Então, ele garantiu que a equipe será competitiva na próxima temporada. E falou que o Corinthians irá bater de frente com Palmeiras e Flamengo, que dominam o futebol sul-americano e brasileiro nos últimos anos. Temos a declaração dele também em arte para nossa audiência se ficar por dentro, do que falou o Rubão. Abre aspas. O que eu posso falar? O Corinthians será um time competitivo, não tenho a menor dúvida. A metodologia mudou. Hoje estamos consultando uma central de mercado que nos dá todas as estatísticas do jogador que queremos. Nós sentamos com o Mano Menezes, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. Aí que está a declaração que chama a atenção. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Meu Deus. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil? Muito difícil remontar um time. Tem que analisar o jogador, ver o que aconteceu e consultar amigos do setor para ver comportamento e assim por diante. Entendo a preocupação da Fiel, mas podem ficar seguros e tranquilos que nosso time será competitivo. Não vamos contratar de baciada, vamos contratar qualidade, não quantidade. Corinthians tem que voltar a ser aquele time brigador. Fecha aspas. Tá aí a declaração, parte do que disse Rubens Gomes, o futuro diretor de futebol do Corinthians na gestão de Augusto Melo. E aí, Vamp? Claro, me imagino eu que tem ali um certo exagero, talvez até um tom ainda de campanha do futuro diretor de futebol, até por essa frase, Ele fala, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, mas sabemos que essa questão financeira não se muda da noite pro dia, O Flamengo demorou anos, o Palmeiras também. Então, assim, não é de uma gestão para outra, em poucos meses, que tudo financeiramente no Corinthians vai se acertar, apesar das promessas. Concorda, Vamp? Gui, lógico, concordo com o que você está falando, não com o que eu li ali tudo do Rubão, Ali pode ser mensagem de campanha, como corintiano, não pode chegar aqui e falar, não se preocupa não, torcedor, ano que vem nosso time vai ser uma merda. Vamos ganhar nada, sapecada o ano todo e perde Palmeiras, perde Flamengo. Conheço bem o Rubão, Trabalhei com ele também no Corinthians, quando a gente se encontra. É palavra de um diretor, para passar a confiança, para que o torcedor do Corinthians tenha um Natal, um final de ano tranquilo, mas a verdade e a realidade não é nada disso. Você vê aí o Flamengo. O Flamengo acabou de comprar um jogador agora de 16 milhões de dólares. À vista. À vista. Chegou lá, bufo. E não duvide pegar o Scarpa também. É o clube que se organizou, fatura hoje 1,5 bilhão. Se dá até o luxo de mandar um monte de treinador embora ganhando título. E a gente fez uma soma aqui outro dia. Só para reforçar o que você está falando, levou 10 anos para chegar aí. E quase 50 milhões de rescisões com treinadores e ganhando título. O Palmeiras, arquirrival aqui de São Paulo. Acabou de ganhar o Brasileiro. O presidente ali, o faturamento, tudo. Ainda brincou na coletiva. Lembra que ela falou? Me mostra o balanço, o negócio do patrocínio. Me mostra a conta, o contrato. Para ver se eu não cubro. Isso. Então, essa discussão toda é com duas equipes que a gente está falando no cenário do futebol brasileiro, são rivais. O próprio rival, o outro, da Barra Funda, vive dificuldades financeiras, mas está na Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil. A sua torcida comparece aos jogos, como a torcida do Corinthians também. Então, o buraco é mais embaixo. Eu acho que se resume muito no dentro de campo,
Eu acho também que, se não fosse pela multa rescisória de 10 milhões, eu duvido que o Rubão e o Augusto teria deixado o Mano Menezes. Duvido, porque tá até uma multa também de 10 milhões se mandar o Mano embora. Né? Seria outra opção, mas como não é, tá tudo cercado. Então é uma conversa bonita, né? Também faria a mesma coisa. Não, torcedor, fica tranquilo, ó. Compra o peru de Natal, beba seu champanhe no novo, que no ano que vem nosso time só vai tomar fumo. O discurso tem que ser esse aí. Mas acredita quem quiser. E, de repente, o Mano acabou a farra. Esses dois times vêm ganhando o título há 10 anos. De 2 Libertadores para cada um, né? O Flamengo 2, o Palmeiras 2, brasileiro fica ali. O Atlético Mineiro se meteu um pouquinho nisso aí. O Atlético Paranaense Copa se do meteu Brasil também. nisso aí também. O Corinthians chegou, verdade, a 2 semifinais de Copa do Brasil, né? Perdendo uma para o São Paulo e outra para o Flamengo. Mas pelo Campeonato Brasileiro de pontos corridos, se fosse pelo brasileiro, agradeça muito aquele jogo do Grêmio. O Grêmio, para mim, perde o título naquele jogo contra o Corinthians. Que se o Grêmio ganhar aquele jogo, seria líder do brasileiro. E o Corinthians entraria na zona de rebaixamento. Isso faltando o quê? 3 rodadas para acabar o Campeonato Nacional. Então, para pontos corridos é muito difícil. Um mata-mata, você pode chegar mais longe, porque não são tantos jogos em sequência, né? Mas a situação é bem complicada. Eu vejo dessa forma, assim, analisando tudo, principalmente falando de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo chegou agora e comprou um jogador de 16 milhões em caixa. O Corinthians está pensando em vender um de 22 para consertar, se vender, consertar problemas. O Flamengo está comprando um jogador de 16 milhões de dólares. O Corinthians, se vender agora o menino, o Moscardo, vai ser por 22 milhões de euros, e eu não sei se é todo do Corinthians, que normalmente os jogadores da base são tudo fatiados, né? 80% do Corinthians. Então, bota aí 80% de 22. Vai entrar em torno de 16 milhões. 15, arredondar para 15. Com 15, o Palmeiras está comprando, o Flamengo está pagando à vista. Um de 16, tudo bem. É câmbio diferente. Um é dólar e o outro é euro, né? Estamos no YouTube, diga, Flávio. O que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians está falido, como o Palmeiras esteve falido e como o Flamengo esteve falido. Os dois estiveram muito falidos. Acho que não é falido, não. Mal administrado. Não, mas estavam falidos, estavam devendo buraco. Sabe o que eu falo isso? Sabe o que eu falo isso? Que o seu Mário lá, que você conhece bem, ele fala... um clube que tem bastante torcida, ele nunca é falido, ele é mal administrado. Tá bom, concordo com isso, claro. Lembra que eu te contava aqui que para botar a gente no Audax levava a família e as crianças falavam assim, ó, se chegar no jogo, tem ingresso, quem for ver o jogo e ser sorteado vai pra Disney. Com a família de seu Mário, Disney não, tem que tirar passaporte, visto americano, não é melhor meter aqui no Play Center. Não existe mais o Play Center, eu digo, Hope Harry, mete. Então isso vai dizer. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses times estavam quebrados, estavam cobrando o que o Vanderlei falou, batendo na porta, tinha que, hoje almoço ou janta, vocês escolhem aí, não dá pra fazer as duas coisas, né? E aí, de repente, muda a administração. Chega o seu Bandeira de Melo. E começa um trabalho de mudança. Demorou um tempo e tal, mas a coisa andou. Engrenou. E acertou. E aí o Flamengo passou a usar aquilo que ele tinha de potencial. Torcida, camisa, história, blá, 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 e virou uma potência. Mas o Flamengo estava quebrado. Palmeiras, quebrado, morto, enterrado, esnobado pelo Marcelo Moreno, com o fundo do poço, né? Aí chega o São Paulo Nobre. E vai lá e ajeita, acerta. Começa uma dificuldade tremenda, quase caiu para a segunda divisão, e aí, pum, encaixou. E isso tudo aconteceu com transição. Quando saiu uma direção e veio outra. Vai acontecer isso no Corinthians? Eu não sei. O certo é que a direção anterior, eu lembro sempre, a primeira gestão do Andrés foi uma das melhores gestões que eu vi de um presidente num clube de futebol. Primeiro ano. Foi ótimo. Primeira gestão dele. Tirou quando ele criou condição do estádio, fez o CT e tal. Depois, dali pra frente, quando ele se perpetuou no poder, porque na verdade quem mandava era o Andrés. Quem manda é o Andrés. Era um continuismo com o cara mandando por trás. E a segunda vez que ele foi, aí foi uma tragédia. E o Corinthians entrou no buraco que daí. Ou seja, não dá pra você esperar desse pessoal que tá aí que faça alguma mudança. Esse choque de gestão. O seu Augusto Melo pode fazer isso? Eu não conheço o seu Augusto Melo. Conheço assim, de entrevista. Eu não sei. Será que ele pode ser o Bandeira de Melo do Corinthians? Será que ele pode ser o Paulo Nobre do Corinthians? Ué, é uma expectativa. Mas é óbvio que o Vanderlei foi muito feliz quando falou. Não adianta vender o Moscardo,
por 20 milhões de euros e gastar 22 milhões de euros. Não. Mas você pode começar um trabalho de transição. Eu andei fazendo os cursos de gestão aí, né? Claro, empreendedorismo, eu não sei nada disso. Então você começa a fazer, eu gosto de fazer essas coisas. E eles falam muito do seguinte: você tem que criar dinheiro. Tá voltando? Tá voltando da rádio, a gente completa com você. Já é natural. Pilhadinho. Né? Nossa, já é natural interromper por aqui. De volta, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O Flávio cita, né, nesse momento a situação do Corinthians, e ele abriu falando que o Corinthians está falido. Isso, ele tem que ter um choque de gestão, como o Flamengo esteve, como o Palmeiras teve. Todo o pessoal, todos os professores de empreendedorismo, o grande Roberto Navarro, São Paulino, meu amigo, ele diz o seguinte: você precisa criar dinheiro. Não é comprar uma máquina de fabricar dinheiro, não. Criar situações para trazer dinheiro, aproveitando isso. Por isso que ontem eu mandei uma mensagem para o Júlio Casares e falei: cara, parabéns. A história do Morumbi é genial. Do nada, o Morumbi está lá. Aí eu não sei de quem foi a ideia, mas sei de quem foi genial. Você mete um S na frente e entra 150 milhões de reais na sua conta. Você é criar dinheiro. Você tirou do nada, o Morumbi já estava lá, não é? O dinheiro estava aí para ser usado, e aí você coloca um S no Morumbi, vira Morumbi e você cria 150 milhões de reais. A venda de jogador é uma coisa óbvia. Isso, essa coisa do nome, isso é criar dinheiro. O que fez o Paulo Nobre quando ele entra? Ele pega, faz um empréstimo pessoal em nome dele. O que ele fez? Ele baixou o juro, ou seja, apareceu dinheiro que não tinha. Certo? Quando ele quita a dívida, baixa o juro, e o juro dele, aquele que foi pago para ele, era uma coisa muito mais barata. Então você criou um dinheiro, apareceu um volume de dinheiro. E a partir daí você vai equilibrando e cria uma situação para o próprio Palmeiras pagar o Paulo Nobre. O trabalho no Flamengo, eu não sei exatamente como foi, acompanhei muito à distância, mas enfim, também, o Flamengo zera as dívidas, começa um novo processo e vai pagando as dívidas com a nova maneira de administrar. Então, para que o Corinthians seja competitivo e acabe com a farra do Palmeiras e do Flamengo, ele tem que fazer isso. Ele vai ter que zerar e criar uma administração competente, uma administração que gere dinheiro, e o Corinthians tem muito jeito de gerar dinheiro. É a maior torcida do estado. É a segunda maior do Brasil. O Corinthians tem, 30 milhões de torcedores, 35. 35 milhões de clientes, cara. É muito cliente. Qual é a empresa que tem 35 milhões de clientes? E fiéis, né? Que o torcedor... O Palmeiras não tem. Só que esses 35 milhões, você vai dizer, mas não é todo mundo que vai dar R$1 por mês. É verdade. Mas tem cara que vai dar 10 milhões por mês, se precisar. Depende do jeito, depende da maneira como você vai fazer. Mas mais do que qualquer coisa, um sistema que sobreviva a pessoas. Um sistema, que é o que o Paulo Nobre criou. O Paulo Nobre criou um sistema, se ele não for destruído, ele vai ser administrado da maneira que está e vai sempre render. Como me parece que o próprio Flamengo também. Ele tem um sistema hoje que funciona. Aí o ser humano entra o Marcos Braz faz um monte de bobagem e tal, mas o sistema financeiro está funcionando. A administração, ela é bem feita sozinha. É esse sistema que o Corinthians precisa criar. Se o senhor Augusto e o pessoal dele conseguirem fazer isso, realmente o Corinthians volta a ser competitivo outra vez. Como o Marcelo Teixeira do Santos. Ele tem que criar um jeito do Santos sair desse buraco. Não adianta, o Marcelo tem dinheiro. Marcelo Teixeira chega no Santos e bota um dinheiro lá e quita. Não adianta. O sistema está viciado. Tem que mudar o sistema administrativo. Se esse pessoal conseguir fazer isso, ok, dá para brigar. Não vai ser de hoje para amanhã. Claro que não, vai demorar, como demorou o Palmeiras, como demorou o Flamengo. Mas é inevitável. 3, 4 anos o Corinthians está brigando aí. E ele tem uma arma que o Palmeiras, por exemplo, não tem. Um número maior de torcedores. Você unitariamente, o Palmeiras tem uma enorme torcida, mas unitariamente o Corinthians tem mais. Então dá para você fazer. É só você agir como o Paulo Nobre, como Bandeira de Melo. Fora isso, continuar comprando, gastando, aí não vai adiantar nada. Aí vai ser mais do mesmo com outro nome. Vanderlei Nogueira, você acredita nessa possível reformulação do Corinthians agora na nova gestão, acabando com a farra de Palmeiras e Flamengo, e até analisando isso que o Flávio citou, de equilibrar as finanças? Nessa mesma declaração, o Rubão, ele diz, né, vamos contratar qualidade, não quantidade. Qualidade requer mais dinheiro, mais investimento. Então não sei se consegue equilibrar as contas contratando qualidade, porque pelo exemplo do Flamengo, por exemplo, na época, o Flamengo passou alguns anos com jogadores, com todo respeito, bem abaixo do que
poderiam, né, apresentar no Flamengo. Então, foram contratações amenas. Uma novidade aqui, pessoal, antes de... Scarpa foi contratado agora, viu? Sai a notícia. Por quê? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, ele tem a certeza que ele será titular, jogando pelo Atlético Mineiro, e as informações foram divulgadas que o próprio Filipão ligou para ele algumas vezes, garantindo que se ele fosse para lá, ele seria muito importante para o clube e para o time. E agora com essa confirmação que o Vampeta está trazendo aqui, então acho que ele optou mesmo, né, por essa conversa com o Filipão, vai chegar para jogar. Se ele fosse para o Flamengo, ele não seria... O Rennes seria maior, né? Ele poderia ser uma alternativa muito importante para o Tite, mas não chegaria com esse status de titular. Mas em cima da pergunta que o Guilherme Silva fez, eu acredito na grandeza do Corinthians. Isso eu acredito, e é óbvio, a grandeza histórica do Corinthians. Mas eu não acredito nessas declarações que provocam para muita gente a certeza que em pouco tempo virará Shangri-La. Então, é isso que eu não acredito. Só isso que eu não acredito. Porque eu acho que não tem jeito de fazer milagre. Está muito enrolado o Corinthians. Ele vem vivendo com problemas faz muitos anos, né? Não é de hoje que o Corinthians está enfrentando essa dificuldade. Aí chega alguém que ainda nem assumiu, embora esteja já integrando a diretoria eleita, e faça esse tipo de discurso. É isso. Eu conheço o Rubão. Ele foi diretor do Corinthians, nós tivemos sempre uma relação muito respeitosa, bacana, mas eu tenho que falar isso, porque eu acho que isso é o chamado protocolo de intenções. Protocolo de intenções, que você joga no ar e você cria uma expectativa. Poxa, o pessoal começa a soltar rojão aí do que vai acontecer. E na verdade não é isso, é impossível. Como é que vai contratar jogador de grande qualidade sem grana? Nesse momento... Agora mesmo, a gente acabou de falar que o Atlético Mineiro fechou agora o Scarpa por 5,5 milhões de euros. É isso aí. 5,5 milhões de euros. Tá, vai dar quase 30 milhões. Uhum. Tá certo? Que era mais ou menos o que queria o time dele lá na Inglaterra. Mas, então, quer dizer, como é que você vai contratar jogador de qualidade com o cofre apertado? Eu não estou dizendo que essa diretoria que está chegando é que é responsável pelo cofre vazio, não é isso. Só acho que ela não pode fazer esse tipo de foguetório antecipado. Agora, se o Rubão colocasse na declaração dele, certo? Num determinado tempo, com tempo, vai chegar um dia, perfeito, mas se coloca que, olha, acabou a farra, não acabou, até agora não acabou. Eu acho que é muito difícil acabar a farra do Palmeiras e do Flamengo, só se baixar o espírito do Botafogo no Flamengo e o espírito do Botafogo no Palmeiras. É uma pancada atrás da outra, vira um inferno. Agora, isso é provável que aconteça isso com o Palmeiras? É provável que aconteça isso com o Flamengo? Não é isso. Eu acho que tem que ter calma nessa hora e dizer a verdade para a torcida. Aliás, a verdade só vai ser dita se apresentar publicamente, não só em reuniõezinhas lá, ou para o conselho que é maioria, né? De um lado ou de outro. Apresentar para o torcedor a verdade de uma auditoria séria, transparente e fazendo um pente fino de cabo a rabo na administração. Olha, esta é a verdade do Corinthians. Estamos recebendo desta maneira, de cabo a rabo. Esse é o retrato. Claro, imagino que essa auditoria vai começar no início do ano. E vai demorar para fazer. Como é que você vai fazer uma auditoria? Uma semana depois tem o resultado? Não é assim. Então segura a língua aí, a nova diretoria, que eu acho que é bem intencionada, mas as declarações são muito perigosas. Ainda parece estar, né, na campanha eleitoral. Essa é a grande verdade. E teve mais uma fala também do Rubão em relação a títulos, né? Na primeira fala ele foi mais otimista e depois ele falou de títulos, mas num tom um pouco mais, digamos assim, equilibrado. Vamos também colocar essa arte na tela para você que nos acompanha por imagens. Abre aspas.
Não falei que a gente ia formar o time em um mês. Falei que ia brigar de igual para igual com Palmeiras, Flamengo, São Paulo e outros times. Acho que vamos brigar pelo Campeonato Paulista sim, mas não sei se teremos todo o time para o Paulista. Fecha aspas. Até o momento, o único jogador já com acordo assinado com o Corinthians é o lateral Hugo, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, que foi rebaixado.